Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 17 de novembro, e iniciamos a 33ª semana do tempo comum. Estamos aí quase na conclusão deste ano litúrgico. E eu quero te convidar a iniciar comigo essa nossa meditação no dia de hoje, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, como nós estamos caminhando para a conclusão do ano litúrgico, que é o relembrar, o rememorar de todas as realidades divinas e humanas que estão presentes no Evangelho de Jesus, um ano litúrgico, nele nós contemplamos desde a criação até a consumação dos tempos. O Evangelho de hoje, tirado do capítulo 13 de São Marcos, nos fala da parousia, ou seja, do dia da vinda do Senhor. Será um dia terrível para os que não creem, mas igualmente será um dia doloroso para os que creem. E por quê? Porque será um dia de purificação. E não há ninguém sobre a face da terra, com exceção das criancinhas inocentes que não pecaram por livre e espontânea vontade, mas carregaram antes do batismo a marca do pecado original, com exceção delas que foram batizadas e que ainda não têm uso da razão, todos seremos purificados. Todos. A purificação é para todos. E por quê? Porque ninguém pode entrar no reino dos céus, entrar no santo dos santos, estando manchado pelo pecado. Então, irmãos e irmãs, é fato. O capítulo 13 de Marcos nos fala disso, o capítulo 24 de Mateus também nos apresenta essa realidade. É fato, o Senhor virá. E quando vier, vai pedir contas do céu e da terra. Agora vejam, o Senhor fala de coisas grandiosas que vão acontecer e coisas terríveis, como, por exemplo, o escurecer do sol e o cair das estrelas sobre a terra. Irmãos, quando nós paramos e pensamos nessa realidade, o sol se escurecendo, as estrelas caindo do céu, nós podemos nos recordar que isso já aconteceu outras vezes ao longo da história da humanidade e, sobretudo, da humanidade com o seu Deus. Se nós voltarmos a Sodoma, o que caiu do céu? Fogo e enxofre. Podemos dizer que foram as estrelas que caíram do céu, meteoros, que foram atirados contra aquela cidade e a destruíram. O sol perderá a sua luz, o seu brilho. Se nós voltarmos ao Egito, durante 3 dias, a escuridão tomou conta daquele país. Diz o livro do Êxodo que era quase possível apalpar a escuridão, de tão densas que eram as trevas do pecado, do coração endurecido do faraó, o pecado do seu povo que adorava e idolatrava tantos outros deuses.
Se nós formos mais atentos ainda, nós vamos perceber que esse tempo de escuridão aconteceu também no dia em que o Senhor morreu na cruz. Durante 3 horas, o céu se escureceu, o sol se apagou e não se via nada além daquilo que estava bem diante dos olhos e assim mesmo com uma lâmpada, ou seja, uma vela acesa. Já aconteceu e vai acontecer de novo. Por quê? Porque a iniquidade cresceu. Na primeira leitura da profecia de Daniel, Daniel fala que São Miguel naquele dia vai se levantar para defender os que são filhos de Deus, para defender os que são fiéis. Ora, Jesus fala de uma grande tribulação. O livro do Apocalipse fala dessa grande tribulação. Daniel também fala dessa grande tribulação. Tantos místicos e místicas que receberam visões e revelações privadas falam dessa tribulação. Um deles, o Padre Pio. O Padre Pio viu os chamados 3 dias de trevas, ou seja, aquele momento que precedeu o castigo. Aquele momento em que os filhos e filhas de Deus estiveram angustiados na escuridão completa, sem saber o que iria acontecer. Mas esses 3 dias de trevas, eles são precedidos por uma grande tribulação. E o que é essa grande tribulação? A perseguição, que vai se abater sobre a igreja e sobre os cristãos de um modo geral. Caríssimos, o próprio Jesus disse no Evangelho aos seus discípulos: o mundo vos odeia. O mundo não nos suporta. E o mundo quer fazer todo o possível para que nós sejamos extintos, varridos da face da terra. E por quê? Porque o governante desse mundo não é Deus e nós sabemos. O príncipe deste mundo é Satanás. E Satanás odeia Cristo e aqueles que são de Cristo. Ora, nós estamos preparados para esses dias? Estamos preparados para esse tempo de tribulação? Estamos preparados para uma situação tão dificultosa pela qual nós passaremos? Daniel diz que aqueles que passarem pela grande tribulação serão levados para a eternidade, mas muitos serão condenados ao opróbrio eterno, ou seja, à morte eterna, ao inferno. Hoje não se pode falar de inferno, porque as pessoas têm um trauma, de ouvir essa palavra. Muitos pensam que a igreja inventou o inferno, a igreja que criou tudo isso para apavorar e amedrontar as mentes. Mas é Jesus quem fala do inferno. Disse a Pedro: et inferorum portas non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Falou tantas outras vezes na Sagrada Escritura, no Evangelho, acerca da existência desse lugar. Então é real, existe. E nós precisamos estar preparados para não sermos presa deste lugar. Diz Jesus no Evangelho que os seus anjos serão enviados aos 4 cantos da terra para reunir os filhos de Deus. Mas não só reunir os filhos de Deus, mas para executar também na vida dos pecadores a sentença de Deus. E por que o Senhor já não veio? Por que o Senhor já não cumpriu tudo isso? Porque está dando a nós a oportunidade de uma conversão sincera e real. Ora, existe uma aparição mariana que ainda está aguardando a aprovação da Santa Sé. E eu quero dizer aqui, já antes de passar a isso, que nós não somos obrigados a crer em revelações privadas. Mas, uma vez que a igreja as aprova, nós podemos dar a elas crédito. Ainda está em fase de aprovação, quer dizer que não há nada que obste que se conceda a aprovação. Mas essa aparição a Mariana aconteceu entre os anos de 61 e 65, numa pequena vila no norte da Espanha, chamada San Sebastián de Garabandal. Tive, inclusive, a graça de visitá-la no mês passado. Em Garabandal, Nossa Senhora apareceu a 4 meninas. E é interessante como
Nossa Senhora, por mando e vontade de Deus, escolhe os seus, escolhe os pequeninos, porque sabe que eles têm um coração puro e creem de verdade naquilo que o Senhor lhes anuncia. Foi assim em La Salette, foi assim em Lourdes, foi assim em Fátima, assim em Garabandal, em Simbres, aqui no Brasil. Nossa Senhora escolhe os pequenos, os simples, os de coração puro. Nossa Senhora apareceu a 4 meninas durante mais de 2.000 vezes, com êxtases documentados por fotos, por vídeos, médicos e mais médicos que examinaram as meninas na hora dos êxtases e perceberam que elas de fato não estavam fingindo. Enfim, depois você pode se informar melhor sobre Garabandal na internet. Há vários livros também muito bons que você pode ler. E em Garabandal, Nossa Senhora falou para as meninas de um terrível castigo que iria acontecer caso os homens e mulheres não se emendassem. Mas antes desse castigo, Nossa Senhora fala de 2 acontecimentos: um aviso e um milagre. O aviso será uma iluminação da consciência, onde todos nós veremos a nossa alma como Deus a vê. E o interessante, irmãos caríssimos, é que vários homens e mulheres nessas últimas 4 décadas têm experimentado de forma mística, homens comuns, mulheres comuns, nada de místicos, famosos, não, gente comum, tem experimentado este aviso, ou seja, essa iluminação da consciência. Inclusive, foi lançado na Europa e brevemente vai ser lançado no Brasil, um filme chamado El Gran Aviso, que é baseado nessas experiências que tantos homens e mulheres ao longo da história, ao redor da Terra, têm experimentado. Esse aviso, essa iluminação da consciência, vai, pela graça de Deus e pela fé de cada um, se assim aquele que experimentar tiver a fé, proporcionar a conversão de muita gente. O aviso será para a humanidade inteira, cristãos e não cristãos, porque todos somos obra das mãos de Deus. Se os homens acreditarem, se converterão. Se não, Deus ainda vai dar uma última oportunidade, que será um milagre. Esse milagre, diz Nossa Senhora às meninas, será um grande sinal colocado sob os pinos, ou seja, no lugar onde ele apareceu às meninas, lá em Garabandal, que poderá ser visto, fotografado, transmitido via TV, mas não poderá ser tocado. E um sinal que permanecerá ali até o fim dos tempos, como prova do amor e da misericórdia de Deus para nós, dando aos homens ainda uma oportunidade de conversão. Nossa Senhora diz que esse sinal será a última tacada de Deus para que haja conversão sobre a face da terra. E se não houver, virá um castigo. Será um castigo terrível. Tanto é que as meninas, numa noite de 63, experimentaram o castigo, espiritualmente falando, e aquela noite foi chamada de a Noite dos Gritos, porque as meninas gritavam e imploravam a misericórdia de Deus o tempo todo. 2 sacerdotes viram o milagre e experimentaram também o aviso, o padre jesuíta Luiz Andreu e São Pio de Pietrelcina. Mas por que eu contei tudo isso? Porque Deus vem dando a nós os sinais de que as coisas estão prestes a acontecer, de que o mundo precisa de uma renovação espiritual, humana, afetiva, moral, intelectual. Deus não quer que a sua obra permaneça manchada para sempre. E é por isso que nós precisamos dar a Deus a atenção necessária. O Senhor voltará? Voltará. O Senhor vai julgar? Vai julgar. O Senhor virá novamente como cordeiro, como eu dizia ontem? Não. O Senhor virá como leão, o leão da tribo de Judá. O Senhor virá como rei. E um rei, para reconquistar o seu reino, ele precisa expulsar os inimigos. E quantos são os homens e mulheres nos dias de hoje que se comportam como inimigos da cruz de Cristo? Peçamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos dê a graça da conversão, que nos dê tempo hábil para a mudança de vida,
para que não sejamos pegos de surpresa e assim possamos herdar o reino dos céus. Vamos receber a bênção? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.